1 Samuel 15, 22. Mas nós vamos agora nos deter lá em João, o Evangelho, no capítulo 14. Evangelho de João, capítulo... azul. Ok. Ela está perguntando se tinha que ficar azul ou verde. Então, os dois têm que ficar igual. Azul é para que não haja o ruído. E o verde, aí a gente pega todo o ruído. Só para explicar para os irmãos. Evangelho de João, capítulo 14, verso 15. Que nos diz o seguinte: se vocês me amam, obedeçam a meus mandamentos. Se vocês me amam. E não tem como a gente dizer que ama a Deus sem obediência. Vocês acreditam que alguém pode amar você sem obedecer? Você acha que não existe maior prova de amor do que a obediência? Não existe, irmãos. E eu vou falar isso para vocês de uma forma muito tranquila. Não tem como a gente dizer que alguém nos ama sem obediência. Eu gostei de uma frase desses dias que uma mãe estava falando na internet que ela surrou o filho e o conselho tutelar chamou ela lá para resolver o problema porque tinha surrado o filho. E ela falou: surrei. Por que o senhor surrou? Porque o meu filho roubou. Tem 8 anos de idade. E ele furtou. Roubou. E se eu não corrigir ele agora, amanhã ou depois, quem vai estar corrigindo é a polícia, batendo nele. Isso não é incentivo para dizer que a polícia vai bater ou não. Mas a gente sabe que quando vai pegar um bandido, eles não vão: por favor, para aí, amiguinho. E se o cara correr, a peia pega. O que eu quero que você entenda é que obediência, existem ideias totalmente erradas sobre obediência. E as ideias erradas começam quando a gente acha que a obediência é perda de liberdade. Obediência não tem nada a ver com perder liberdade. Eu sou fiel a Simone, nunca adulterei por obediência aquilo que eu fiz lá no dia que nós casamos. Eu disse lá diante do pastor: serei fiel até que a morte nos separe. Você tem que ser obediente àquilo que você firmou, aos compromissos que vocês firmaram. Você não é obrigado nunca a dar a sua palavra, mas é obrigado depois que dar a sua palavra a cumprir. Que a Bíblia tem um versículo muito interessante, ela diz: seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não. E o que passar disso tem procedência maligna. Então, qual é a verdade bíblica na perspectiva de Deus sobre aquilo que é mais importante sobre as nossas vidas? Jesus disse: se você me ama, guarda os meus mandamentos. Irmãos, nós estamos vivendo uma geração, nós viemos de uma geração antes que começou a questionar a autoridade, começou a questionar pessoas, começou a questionar pais, começou a questionar professores, começou, não mais obedecer. Fala para uma criança: você não vai fazer isso. Por quê? Irmão Dirceu, no seu tempo, quando o senhor perguntar para o seu pai por que o senhor não ia fazer, o que acontecia? Tapão na orelha, né? Na orelha para não dizer que era nos beiços. Irmãos, eu sei que muitos dos irmãos aqui têm acima de 40 anos. Você já viu, lembra lá para trás, você cruzar na frente de pessoas que estão conversando, no meio? Podia? Porque os pais já diziam: aqui não pode. E a pessoa obedecia.
O que nós estamos formando, irmãos? Uma geração que não tem limites mais. Por quê? Porque os pais querem dar presente em vez de presença. O que Deus está falando é o seguinte: se você me ama, eu vou estar com você. Eu vou ser a sua presença. E uma coisa que eu aprendi, que a obediência é a expressão máxima do nosso amor. É o porquê. Se você quer uma razão para obedecer a Deus, e o porquê disso é o propósito. O amor, ele nos vincula a Deus. 1 João 4, 5. Ele vai começar. Abram comigo suas Bíblias lá em 1 João, capítulo 4. Do verso 5 em diante. Eles dizem o seguinte: eles pertencem ao mundo, porque falam do ponto de vista do mundo. E ouve-o, e o mundo os ouve. Nós, porém, pertencemos a Deus. Quem conhece a Deus nos ouve. Mas quem não conhece a Deus não nos ouve. Desse modo, sabemos que se alguém tem o espírito da verdade ou o espírito do erro. Verso 7. Amados, continuemos a amar uns aos outros, pois o amor vem de Deus. Quem ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Deus mostrou quanto nos amou ao enviar seu único Filho para esse mundo. Por meio dele tenhamos vida. E nisto consiste o amor, não em que tenhamos amado a Deus, mas ele nos amou e enviou seu Filho como sacrifício para perdão dos nossos pecados. O que eu quero que você entenda, que a obediência é a expressão máxima. Deus, quando ele faz uma promessa, ele cumpre. Quando o homem caiu lá no jardim do Éden, quando ele pegou do fruto, que não era para ele pegar, ele pegou. E quando pegou do fruto, amaldiçoou a todos nós. E Deus olhou para a mulher e disse: da tua semente vai nascer um que pisará a cabeça da serpente, que pisará a cabeça de Satanás. Mas para isso Deus precisava nos ensinar qual seria o seu propósito. Ele chega para Abraão: Abraão, pega teu filho, vai lá e sacrifica a mim. Abraão, por obediência, vai e pega o seu filho. Eu tento imaginar como é que estava a cabeça de Isaac. Isaac olha para o seu pai e diz: pai, eis aqui o fogo, eis aqui a lenha, e o cordeiro aonde está? Abraão olha para o seu filho com todo amor e carinho e diz: o cordeiro, para si Deus proverá. E eles vão até lá em cima. E num determinado ponto, Abraão põe a lenha, arruma a lenha, pega Isaac, amarra Isaac. E na hora que ele vai pegar a espada para cortar e degolar a Isaac, Deus diz, um anjo fala: não faça isso. Eis ali o cordeiro. Ele pega o cordeiro, mata o cordeiro. Deus já estava preparando, porque Deus é um Deus que nos ama, que faz promessas e cumpre, que cuida de nós. Cuidou no passado, cuida no presente, vai cuidar no futuro. O porquê que eu tenho que ser obediente? Porque quando eu sou obediente, é a razão do princípio. Quando obedecemos de má vontade, estamos apenas seguindo regras, mas quando obedecemos por amor, estamos adorando aquele que nos deu o seu melhor. Quando eu faço algo, quando eu deixo de fazer algo, quando eu deixo de cometer um pecado, é porque eu amo. Porque o pecado é bom, irmãos. Se não fosse bom, a gente não cometeria.
Quem aqui liga o fogo e põe a mão no fogo ou põe a mão na panela quente? Não dói. E a obediência, irmãos, às vezes dói porque nós temos que matar o nosso ego. Pense em algo que eu vou dizer para você, aplique isso na sua vida. Se você não gosta de resto, não dê o resto da sua vida, nem do seu tempo para Deus. Dê o seu melhor. A gente ouvia no seminário, eu ouvia lá isso, lá em 1990 e alguma coisa, que dizia que tinha uma senhora que ela dizia assim, Deus chamou ela com 15 anos, ela disse, não, agora eu vou casar. Aí depois que ela casou, ela disse, agora eu vou ter filhos. Aí depois ela disse, agora eu quero cuidar dos meus netos. Aí quando ela estava com 75 anos, ela disse, Deus, eis-me aqui. E o Senhor falou para ela, então ora, porque ir aos campos você já não vai conseguir mais. O grande problema, irmãos, é que nós não obedecemos o que Deus nos manda fazer, porque nós não entendemos o amor de Deus. A segunda coisa que eu quero que você entenda nessa noite é que a obediência nos protege e nos alinha com o propósito de Deus. Deus é o criador da vida, portanto, ele funciona da seguinte forma. Eu já falei para vocês que eu estou escrevendo um livro, Deus no Banco dos Réus. E tem uma frase que eu estou escrevendo lá, que é o diálogo de Satanás com Jesus, quando Deus está sentado lá no banco dos réus e ele está falando para a igreja. E Satanás diz, olha, Deus sabia que Adão ia comer da árvore da vida? Não. Deus sabia que ele ia comer da árvore do fruto do pecado e já designou Jesus para morrer na cruz. Olha como ele é um Deus mau. Aí Jesus responde no seu lugar de fala. Ele diz assim, o Deus que eu sirvo é um Deus bom, é o meu Pai, que criou você, Satanás, para adorá-lo, e mesmo assim você se rebelou. Agora ele está pegando um rebelde para adorá-lo. Você era santo e preferiu o pecado. Agora ele está pegando um pecador para tornar santo. Alguém que o ama de verdade, que sente a sua presença de verdade. Estou mostrando um pouco do que vai ser o livro. Mas o que eu quero que você entenda é que Satanás, o que ele mais quer colocar no seu coração é que você não sirva a Deus. Nem com a sua vida, nem com os seus bens, nem em qualquer ministério. Ele quer colocar em você o desejo de tão somente viver a vida nesse mundo. Quando eu falo que Deus e eu o sirvo, é porque eu tenho que entender que o propósito da minha vida não é viver uma vida de brincadeira, mas é viver uma vida de propósito. Deixa eu falar uma coisa para você. Você pode não saber. Davi, quando ele vai lutar a guerra contra o gigante, Deus já tinha rejeitado a Saul 20 anos antes. 20 anos antes. Davi não tinha nem nascido. Deus já tinha planejado Davi. Davi, ele não era filho de esposa, ele era filho de concubina, ele estava trabalhando. Filho de concubina trabalhava, filho da mulher original ficava em casa, vadiando. Quando Deus quer cumprir sua promessa, Ele escolhe desde o ventre. E Deus nunca chamou alguém para ser obediente que seja vadio.
Eu vou falar para vocês, todos aqueles que foram para o seminário e nunca tinham trabalhado em lugar nenhum, nunca tinham trabalhado, todos eles, todos, sem exceção, fracassaram no ministério. Sabe por quê? Porque muitos acham e vão para o ministério achando que é glamour. E ministério é obediência. Você não faz porque vai ser recompensado. Você faz porque tem que fazer. Então, quando a obediência ela nos protege, girando um propósito que nos alinha com o propósito de Deus, é simplesmente entender que a aplicação traz uma abordagem dolorosa. Se você se mantém desobediente, e Hebreus tem um versículo muito interessante, que ele fala assim, olha, ei, você depois de receber o pleno conhecimento da verdade e não quer mudar, não resta mais o que Deus possa fazer por você. A mudança que Deus faz na vida da gente é quando Ele fala e a gente obedece. O que eu quero que você entenda nessa noite é que você não tem que viver alinhado aos propósitos do pastor. Você não tem que viver alinhado aos propósitos da primeira igreja batista em Canarã. Você tem que viver alinhado com os propósitos de Deus. Porque é isso que nos firma. Hoje nós estávamos no curso de novos membros. E aí eu falando assim, e falei, olha, a igreja, ela é falha. A igreja é uma instituição humana, porque a palavra eclésia é chamado para fora, e nós transformamos chamados para dentro. Jesus sempre disse o seguinte, ide pregar o evangelho, não é vinde, convidem as pessoas para ouvir o evangelho. Nós transformamos todas as coisas, as ordens de Deus, em benefícios para nós. Ontem eu recebi um vídeo daquelas crianças que nós alimentamos lá na África. E se você olhar, irmãos, você chora de ver que vai ser a única refeição que aquelas crianças vão fazer, quem sabe naquele dia, ou até às vezes naquela semana. E aí muitos dizem assim, mas não vale a pena, uma vez por semana. Eu falo, vale a pena, porque é o que nós podemos fazer. Sabe, irmãos, às vezes nós não queremos alinhar o nosso propósito, e você olha aquela igreja lá reunida, irmãos, numa casa de taipa, barro, quando vem a chuva acaba tudo. Eu já vi vídeos onde a água está aqui assim, ó, e eles estão lá adorando a Deus. Tem gente que se você não buscar em casa, não vem no culto. E eu conheço pessoas lá que andam 60 quilômetros para assistir um culto. Então nós às vezes queremos, e quanto mais Deus nos dá, mais nós viramos desobedientes. Você sabe, irmão Dirceu e os irmãos que são mais antigos aqui, que já passaram dos 40, a nossa geração aprendeu a passar necessidade, a ter uma calça, um par de calçado, 2 pares de meia, lavava um e usava o outro, quando tinha 2, né? 2 cuecas, lavava um e usava quando tinha. Mas nós éramos felizes, nós ríamos na rua, nós nos divertíamos no pega-pega. Hoje, cara, as crianças querem tudo, e se você não der, berra, chora, grita, porque não está alinhado com os propósitos dos pais. A terceira coisa que eu quero que você entenda nessa noite é que obediência gera intimidade, gratidão e revelação. Abram comigo lá suas Bíblias, lá em João, capítulo 14. E o verso 21.
João, Evangelho, capítulo 14, verso 21. Aqueles que me aceitam, aqueles que os meus mandamentos e lhes obedecem, são os que me amam. E porque me amam, serão amados por meu Pai. E eu também o amarei. E me revelarei a cada um. De quem? Deles. Sabe, irmãos, quando nós obedecemos, nós temos intimidade. Ei, alguém aqui já teve daqueles filhos desobedientes? Alguém aqui já teve filho desobediente? Tá? Que foi, Breno? Peia. Irmãos, aqueles que desobedecem, a gente fala assim, cara, que coisa. Parece que não aprende. Mas são aqueles que nós mais amamos. Aqueles que nós mais cuidamos. Um dia eu perguntei para minha mãe, por que tu não liga para mim? Ela dizia, para que eu vou ligar que eu sei que tu tá bem? Eu falei para ela, mãe, eu finjo que estou bem. E finjo muito bem. Irmãos, você lembra do filho pródigo? Quem lembra aqui da história? O que o pai fazia? Todos os dias ia para onde? Para frente da fazenda lá deles e dizia assim, cara, eu acho que ele vai voltar hoje. Eu conheço aquele menino, vai gastar tudo, vai voltar, ó. Vazado. Ele dá problema. E aí o filho está lá e diz assim, tentando comer a comida que era dada para os porcos. E para o judeu, ele já não gostava de porco, ainda tem que cuidar de porco. E se alimentar da comida do porco, pior ainda. E aí ele cai em si. E ele diz assim, quantos trabalhadores do meu pai têm alimento em abundante e eu aqui passando fome? Voltarei e direi para o meu pai, pai, pequei diante dos céus e já não sou mais digno de ser chamado teu filho. Não. Trata-me como um dos teus jornaleiros, porque eu vou ter pelo menos o que comer. Ele se humilha. Às vezes nós caímos na fé cristã e queremos justificar o que nós fazemos de errado para Deus e dizer assim, Senhor, olha, mas eu já fiz tanta coisa boa para ti. Deus não está se importando com o que você faz, mas sim com a sua obediência. E a obediência gera intimidade. Mas às vezes nós agimos como o outro irmão do filho pródigo. Nós estamos na casa, mas não temos intimidade com Deus. Obedecemos tudo e o filho ainda diz o seguinte, pai, em tudo eu te obedeço e nunca transgredi uma ordem tua. Chega esse cara aí que gastou tudo com as meretrizes. E tu recebe e dá uma festa e tu nunca me deu um carneiro para celebrar com os meus amigos. E o pai olha para ele e diz assim, filho, tudo que eu tenho é teu. Você só não soube aproveitar, porque você quis trabalhar para mim, sem ter intimidade comigo. E a obediência, se ela não gera intimidade, ela gera apenas dor. Eu conheço muitos crentes que estão vivendo dores, porque eles são obedientes, mas não por amor, mas por medo de ir para o inferno. Nessa noite eu quero desafiar você a entender que a intimidade maior com Deus é quando Ele se revela para a gente nas madrugadas. Eu não preciso dizer para você quanto tempo eu oro, porque isso não é regra. Pode ser regra para a minha vida e não para a sua vida.
Mas essa semana, cheguei para Deus num momento e falei assim: Senhor, eu preciso que Tu haja onde eu não consigo agir. Eu preciso depender mais de Ti e eu não estou dependendo. Me leva para o Teu colo, Senhor. E sinceramente a música que eu queria que cantasse hoje, você sabe qual é? Vocês lembram? Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir Tua voz. E eu cheguei para Deus e disse: Senhor, sabe o Salmo 91? Eu quero ir hoje para a sombra das Tuas asas. E eu estava ali na minha sala, não tinha ninguém em casa. Eu disse: Senhor, eu quero ter intimidade tão profunda contigo que eu quero me sentir hoje nos Teus braços. E, gente, eu nunca tinha sentido a presença de Deus da forma como eu senti. Eu senti Deus passar a mão sobre a minha cabeça. E eu não estou falando isso aqui, irmãos, para que vocês achem que eu sou mais especial, mais, sei lá, mais qualquer coisa. Eu estou falando isso porque o meu amor por Deus tem gerado por Ele intimidade. Eu quero que você experimente isso. Sabe, entra no teu quarto. Tem uma coisa interessante que Jesus diz: você quer ter a tua oração atendida? Entra no teu quarto, fala com teu pai em secreto, que em secreto te recompensará. Quanto mais intimidade, quanto mais eu amo, mais Ele se manifesta. Você quer conhecer mais a Deus? Quer obedecer mais a Deus naquilo que você não consegue obedecer? Quer mudar de atitude? Quer perdoar alguém? Quer ser mais honesto na sua vida espiritual, nos seus negócios, ou mais honesto com a sua família? Mais paciente? Mais amoroso? Essa é a noite de você dizer para Deus: Deus, eu preciso. Eu preciso. O que eu quero que você entenda nessa noite, você saia daqui entendendo que a maior demonstração de amor foi dada lá em Filipenses, capítulo 2, 8. Vamos abrir as nossas Bíblias. Filipenses, capítulo 2, verso 8. Ele humilhou-se e foi obediente até a morte. E morte de? A última palavra que Jesus disse lá na cruz foi a seguinte: Pai. Ele mostra a intimidade. Paizinho, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito, porque o meu corpo está sendo entregue como sacrifício. Eu estou voltando, Pai. Estou voltando para o lugar que um dia já foi meu. Eu estou voltando para a minha intimidade contigo. Foi pesado aqui, Pai. Foi pesado ter que carregar a cruz. Foi pesado ter que ser açoitado. Foi pesado ter que ser cuspido. Foi pesado passar necessidade. Foi pesado passar noites em claro. Estou voltando para a minha intimidade. Nessa noite, meu desejo é que você entenda que obediência, sem gerar intimidade, ela gera religiosidade. Obediência
sem intimidade gera religiosidade. E desobediência por falta de intimidade gera inferno. Mas como pastor? Um dia você vai chegar diante do Pai e Ele vai dizer assim: apartai-vos de mim porque eu não vos conheço. Mas Senhor, mas em teu nome nós expulsamos demônios, nós curamos os enfermos. Ele diz: apartai-vos de mim, não te conheço. Deus não quer trabalhadores, Deus quer filhos. O trabalho é função por amor. Eu quero terminar esse sermão pedindo que você feche os seus olhos. E você se pergunte agora: eu tenho amado Deus? Eu tenho obedecido, eu tenho apenas sacrificado sem obediência? E o Espírito Santo habitando em você, ele vai te dizer claramente quem é você. Pergunta para Deus: Deus, eu tenho te obedecido? Se você não tem obedecido a Deus, se você não tem amado, ou se você tem obedecido apenas por medo de ir para o inferno, porque você não tem intimidade com Deus que te ama, que morreu por você. Nessa noite eu quero te pedir para você ficar em pé, se você quer experimentar muito mais do amor de Deus. Se você quer sair daqui dizendo: Deus, eu é que preciso te amar mais. E se você quer isso, eu quero convidar você a ficar em pé. Quero orar com você. Nós cantamos uma canção que diz: eu quero te amar mais, Senhor. Eu quero te amar mais. Eu gostaria que você repetisse essa oração comigo dizendo assim: Senhor Deus, nessa noite, o bem mais precioso que eu tenho é o meu coração. Ele também é o templo e morada do Espírito Santo. Senhor Deus, nessa noite, eu decido te amar mais e te obedecer por amor e não por medo. Nessa noite, eu entendi que eu tenho que te amar porque tu és bom e preparou um céu para mim, mesmo sem eu merecer. Isso é graça. Eu não merecia, mas precisava. Senhor Deus, eu declaro a Ti o meu amor e te dou a Ti a minha vida, tudo que tenho, tudo que sou, para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Estamos chegando a